A paz do Senhor esteja convosco. Hoje eu queria trazer um texto que fala em Romanos 8, versículos 5 até 8, sobre o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Diz assim: os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus, e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse último versículo, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Não há possibilidade alguma de agradar a Deus vivendo segundo a carne. E o que é viver segundo a carne? É viver contrário às coisas do Espírito. Tudo aquilo que agrada ao Espírito não agrada a carne, e o que agrada a carne não agrada ao Espírito. Então, as obras da carne vão te levar sempre à morte, como diz aqui. Ora, a aspiração da carne é a morte, é morrer, que leva nós à morte, ao pecado. Então, quando a gente vive nesse mundo buscando agradar a nossa carne, nós não temos como agradar a Deus, de maneira alguma. Ou seja, nós não desejamos uma amizade com Deus, uma amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós buscamos agradar a carne. As alegrias desse mundo, tudo que nós vivemos nesse mundo, isso não agrada a Deus. As festas desse mundo, as comidas desse mundo, o status desse mundo, o poder desse mundo, a ambição desse mundo, as guerras desse mundo, tudo isso aí é obra da carne. Nada disso agrada a Deus. Tudo isso nos desvia do caminho do Senhor, faz a gente sempre, destrói a nossa amizade com o Senhor. Colocamos o coração onde não deveríamos colocar o coração. Pessoas que estão chegando o carnaval lá, tá chegando o carnaval agora, vou lá, vou ver isso, vou beber, vou fazer isso, Isso é a carne está vibrando em ti, o nome é carnaval, né? A festa da carne. Até abrindo um parênteses, tu ouvir carnaval com Cristo, não existe isso. Tu não pode misturar na mesma frase trevas e luz. Com Jesus tu tem um encontro com Cristo, não carnaval com Cristo. Carnaval é uma obra da carne. Encontro com Jesus é a quaresma. É agora que te leva ao encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. É agora que tu te aparta de tudo que tu puder das obras da carne para andar com o nosso Senhor Jesus Cristo, tomando a tua cruz, como Ele disse, e seguindo no caminho de conversão nesse tempo. Para encontrar Ele, para morrer e ressuscitar com Ele. É agora. E depois que tu fizer isso, tu não vai depois participar de um outro carnaval lá e destruir toda a tua amizade com Ele, desagradando a Ele, para voltar depois numa outra quaresma, não. Tu segue firme e te afasta de todas essas coisas do mundo. E o carnaval estou tomando aqui como um exemplo, porque esse é bem claro, carnaval, festa da carne. Está mais do que claro e está dizendo aqui, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Se tu está nessa festa, tu não pode agradar a Deus, não tem como tu agradar a Deus, está escrito aqui. Aqui é a palavra de Deus, é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo aqui, é a palavra de Deus dizendo isso, não pode me agradar, não pode agradar nosso Senhor.
Então sai daí, cai fora desse caminho, busca o caminho correto. E a gente está tendo tempo agora, da quaresma, para encontrar isso, para se afastar cada vez mais do caminho da carne. A oração, o jejum e a esmola. Obras que nos aproximam do que é espírito, espírito e verdade. A oração, né? Agora, se tu não consegue ficar 5 minutos, entrar em oração, falar com Deus, que nem é o recomendado, porque tu não pode sentar com Deus com hora marcada e dizer assim, não, mas eu vou ficar só 5 minutos, deu 5 minutos, já deu. Porque é o teu Deus. É o teu Deus, tu te entrega ali para conversar, por mais que sejam 5 minutos, mas tu te entrega de corpo e alma, não por uma obrigação, eu tenho que sentar aqui 5 minutos, não. Mas tu não consegue nem esses 5 minutos obrigado, então a carne está vencendo em ti. A carne vence em ti. Se tu não consegue jejuar o mínimo que a igreja pede na sexta-feira, de se abster da carne, de comer carne vermelha, tu não consegue fazer isso. Nem estou falando do jejum, de deixar de comer. Estou falando de se abster da carne. Tu está tão grudado na carne que tu não consegue. E tu precisa mortificar o teu corpo nisso para mostrar que é o espírito que vive em ti, não a carne. É claro que tu precisa, uma hora tu vai voltar a se alimentar, senão tu vai morrer. Mas tu tem que mostrar, tu tem que viver isso. E a igreja chama, né, as quartas e sextas-feiras, que tu possa jejuar, que tu possa vencer a carne. Porque senão sempre tu está nos prazeres de agradar a tua carne. Que é agradar a tua carne de alguma maneira. Ah, com aquela bebida, com aquela comida, com aquele doce. Não, tu tem que te... E se puder fazer essas mortificações diárias, melhor ainda. Eu não me lembro agora qual santo, mas ele gostava muito de um suco, eu não me lembro também se era suco de laranja ou qual suco que era. Então quando ele tomava aquele suco, acho que era suco de maracujá, se não me engano. Então ele tomava o suco de maracujá dele, mas para se mortificar ele não botava nada para adoçar. Ele fazia uma pequena mortificação ali. Então aquele dia eu vou comer aquela comida muito gostosa. Nossa, mas eu não vou tomar aquele suco, aquele refrigerante, eu vou tomar água. Eu mantenho o equilíbrio ali na mesa. Eu como aquilo que eu gosto, mas do outro lado eu vou e mortifico a carne para mostrar para ela, é o espírito ainda. Entende? É um equilíbrio. Eu vou mantendo aquele equilíbrio. A esmola. Se desprender das coisas, olhar o teu irmão, sair disso. Quantas pessoas que não conseguem se desprender do que é material, vendo que o teu irmão está precisando mais do que tu. Estão presos à matéria e ao espírito. Então a oração, a esmola, o jejum, nos levam nessa caminhada quaresmal a nos desprendermos da carne. E isso tem que continuar, né? Não é só porque é a quaresma, que é o período mais forte, mas depois também da quaresma, nós precisamos continuar nessa caminhada. Sempre se desprendendo do que é carne, para ficar no que é espírito. Os adoradores que o Pai deseja estão em espírito e verdade. O que Jesus Cristo deseja para nós é em espírito e verdade. Ele nos chama a isso. Então que nós possamos entrar em oração, cada vez mais entrar em oração, para ficar juntos de Nosso Senhor, buscar Ele de todo o nosso coração, todo o nosso amor, porque Ele sempre está lá, está esperando a gente com muito, 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 muito amor, muito amor. E é um amor que eu gosto muito dessa parte aqui, inclusive tem uma música que fala disso, que fala de um amor que é inseparável. O amor de Jesus por nós não tem qualquer coisa que a gente possa pensar que possa separar esse amor dele por nós. E fala aqui também em Romanos, só que agora, versículo 35.
São Paulo nos escreve, sob inspiração, né? Inspirado pelo Espírito Santo, o próprio Jesus falando com ele. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele pergunta. A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro, somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é muito, 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 muito profundo, muito profundo. Em adoração, esses dias atrás, Jesus me manifestou isso. Quando Ele me mostrou que ali na adoração Ele disse: quando vocês colocam o coração em mim, eu não estou mais ali em cima, eu estou do lado de vocês. E me permitiu sentir um amor que não era meu, por uma pessoa ali que eu nem conhecia, não conheço muito, profundo, mas profundo, 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 que parte daquele amor depois ficou em mim. Ele me permitiu sentir um amor profundo por uma pessoa que eu não conhecia, e aquilo foi muito, 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 muito profundo, mostrando que, basicamente, o que aquela pessoa fizesse, ele jamais deixaria de amar ela. E depois, refletindo, saindo dali, começando a refletir, eu comecei a levar esse amor para as outras pessoas. Não só era sobre aquela pessoa, mas Jesus estava me mostrando que isso é sobre todas as pessoas. Sobre todas as pessoas. Não tem o que uma pessoa possa fazer que ele vai deixar de amar ela. Tu já conseguiu parar para pensar isso? Uma pessoa que tu pode fazer o que quiser para ela, ela jamais vai parar de te amar. E aí depois eu estava em outro lugar lá, num evento cultural, e eu fiquei pensando assim, quantos daqui pensaram em Jesus nesse dia? E Ele está lá amando elas, amando com aquele amor que Ele me mostrou lá. Ele está amando elas. E talvez algumas delas ali deem as costas para Ele. Talvez outros ali só procurem quando estão precisando. Mas Ele está lá, firme, amando, sempre amando, sem cobrar nada, sem esperar nada. Profundamente. De que nada pode, o que tu pensar em poder fazer, Ele vai parar de te amar. Se Ele estivesse ali na frente, a pessoa virasse para o lado de Deus o livre e cuspisse no rosto dele, Ele não pararia de amar ela. Já pensou alguém virar no teu rosto e te cuspir? O que tu vai sentir? Ele vai amar profundamente. Talvez Ele ame mais ainda. Como Ele estava lá no alto da cruz. E já perdoava eles que estavam lá embaixo, debochando dele, rindo do Rei do Universo, falando um monte de bobagem. E Ele perdoou. Por amor, porque é aquele amor que Ele sente. Em cada momento da vida, por todos nós. E como que a gente pode ser tão duro de coração e não amar uma pessoa que nos ama? Uma pessoa que corre atrás de nós, que está sempre ali esperando. É gentil, sim. Ele não entra na nossa vida sem a gente dar o sim. E por que a gente não dá esse sim? Uma pessoa que nos ama, quer o nosso bem. É só dizer sim, Senhor, me desculpa, tudo que eu tenho vivido aqui até agora, tarde te amei, Senhor. Não tenho esse amor. Me coloca esse amor no coração. Me coloca esse amor. Senhor, me faz te amar através dos olhos da sua mãe, de Nossa Senhora. Me envolve na pessoa de Nossa Senhora. Me consagra a Nossa Senhora para que eu possa te amar, Senhor, como Nossa Senhora te ama. Já andei demais nessa vida aí, perdido com tantas coisas. Quis tomar a direção da minha vida, Senhor. Achei que sabia fazer tudo, mas não sei fazer nada, Senhor. É o Senhor que sabe fazer. Então toma as chaves da minha vida, Senhor. Me reveste de Nossa Senhora. Me faz te amar.
Como Nossa Senhora diz, né, eu gosto muito, fazei tudo o que Ele vos disser. Envoltos por ela, nós vamos dizer sempre, vou fazer tudo o que Ele disser. O que Ele disser eu sei que é o melhor. Ele sabe. Ele sempre sabe. E por que horas, que ora a bola, por que nós achamos que nós sabemos como fazer as coisas? Nós não sabemos nada. Se o Espírito não nos guiar, se Jesus não mostrar, a gente não sabe como fazer as coisas. As mínimas coisas a gente não sabe fazer. A gente precisa dele em tudo. Tudo é dom de Deus, tudo é graça de Deus. Fazemos porque Ele nos dá. E Ele está nos esperando com amor. Um amor tão grande, tão grande, tão grande. Que a gente sente vergonha quando a gente sente esse amor. De eu não ter amado Ele e pensar, nossa, não amei o Senhor por tanto tempo. Tarde te amei. Tarde te amei. Por tanto tempo e tarde te amei. Obrigado, Senhor, por ter tido paciência e me esperado por todo esse tempo, Senhor. Porque tarde eu te amei, tarde eu compreendi isso aí. E talvez ainda não compreenda tudo. Vou caminhando e aprendendo, caminhando e aprendendo, caminhando e aprendendo. Então busquemos agora, nesse momento, mais do que propício, que é a Quaresma, a nos apartar definitivamente do que é carnal e buscar o que é espiritual. Acredita em mim, meu irmão. Um carro 0 do ano, uma casa de 2 andares, viagens pela Europa, o que tu pensar da carne, nada se compara a andar abraçado a nosso Senhor Jesus Cristo e poder reclinar a cabeça no peito dele, como João. Nada. Nada, 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 nada. Nada se compara a se ajoelhar aos pés de Nossa Senhora. E ela sorrir, e ela te abençoar, e ela lançar o manto dela sobre ti. Nada se compara a isso. Nada, 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 nada nesse mundo que tu possa pensar, dizer isso, nada, nada se compara. Nada se compara à presença deles, nada se compara a conviver com eles, nada, todos os dias, o dia todo, confundido com o Senhor Jesus. Vede como se parece com Nossa Senhora, humilde, obediente, doce, e todas as infinitas qualidades que ela tem. Nada se compara a isso. Nada, 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 nada. Como São Paulo diz, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Fiquemos em Deus, com Deus e tudo para Deus, com a intercessão poderosa da Virgem Maria. São José, rogai por nós.